Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite a todos. Como os irmãos estão? Bem, graças a Deus. Hoje o tema vai ser, foi e será vasos frágeis. Tesouro em vasos frágeis. E esse tesouro nada mais é do que o Espírito Santo que habita em nós. Eu estava ouvindo uma música bem antiga, da banda Palavra Antiga, e o nome da música é Morada, e eles falam isso no começo da música, que Deus não escolheu habitar em templos feitos por nossas mãos, mas escolheu habitar em nós, escolheu habitar nessa carne, mas isso tem um preço, e é isso que eu vou acabar desenvolvendo aqui nessa mensagem. Para começar, convido os amados irmãos a abrirem no livro de Efésios, no capítulo 1. E leremos o versículo 20 até o 22. Efésios 1, 20 ao 22. Entre Gálatas e Filipenses. Oh, foi rápido. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Este é o nome de Jesus. O nome de Jesus foi, como foi da intenção do Pai, o exaltado acima de todo nome, aquele que é exaltado, aquele que está sobre tudo e sobre todos, aquilo que é visível e aquilo que é invisível. E no início do relacionamento de Deus conosco, Deus nos dava meios de expiarmos os nossos pecados, como é visto no Antigo Testamento, desde Êxodo até Números, que são os holocaustos. Existem capítulos, sequências de capítulos, na verdade, que inteiramente todos eles são. Esse sacrifício é para tal coisa, esse é para outro, e ele deve ser feito assim, assim, assado. O sacerdote deve impor as suas mãos sobre a cabeça do cordeiro, para que ele possa ser consagrado como sacrifício. E todos eles apontavam para algo que só seria confirmado no Novo Testamento, que nós não somos capazes de redimirmos nós mesmos por nossos pecados. No Antigo Testamento eram os holocaustos que eram levados até os sacerdotes, descendentes de Arão. E no Novo Testamento foi o sacrifício de Cristo na cruz, que nos redimiu. Nós não somos capazes de, por nossa própria responsabilidade, o nosso próprio braço, a nossa própria força, de nos redimirmos por aquilo que nós mesmos fizemos, por aquilo que é o pecado que é carregado de geração em geração. Nós não somos capazes de nos livrarmos deles sozinhos. E os holocaustos eles eram levados toda vez que o povo ou alguém do povo cometia alguma falha. Toda vez que alguém errava ou toda vez que alguém queria dar uma ação de graças, ele ia lá e levava um cordeiro ou alguma outra coisa que era selecionada. Pássaros, odres com farinha, azeite, óleo. E tudo isso era feito cerimonialmente. Mas sempre que alguém cometia algum erro, ele tinha que ir lá e sacrificar um cordeiro para expiar seus pecados. Toda vez que alguém pecasse, tinha que matar um cordeiro. Não sei vocês, mas se fosse comigo, eu levava um rebanho toda semana, se eu tivesse que matar um cordeiro cada vez que eu pecasse. E aí um rebanho toda semana comigo. E era o holocausto que era o altar. Aquele altar ele era queimado, incendiado, cerimonialmente, e subia ao Senhor, e o Senhor expiava os pecados daquele que oferecia o sacrifício. E depois do Novo Testamento, quando Cristo se entregou na cruz do Calvário por nós, quem é esse altar? Quem é o altar que deve ser consagrado, o altar que deve ser cerimonialmente limpo, o altar que deve ser para Cristo? E é isso que eu vou trazer aos poucos aqui. Abramos as nossas Bíblias,
Hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia, graças a Deus, né? Lá em Romanos, capítulo 12. Livro de Romanos, capítulo 12. Logo em seguida de Atos. Entre Atos e Coríntios. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queria aqui salientar uma parte bem importante aqui, que é o não se amoldar aos padrões do mundo. Eu trouxe esse versículo em específico porque recentemente a gente fez um estudo lá na faculdade e uma menina fez uma analogia muito boa sobre o se amoldar e o se disfarçar no mundo. Porque existem muitos crentes que estão disfarçados no mundo. E aí ela fez a analogia de um camaleão e uma borboleta. A borboleta, ela se transforma. Assim que nós devemos ser quando somos tocados por Cristo. É assim que nós devemos ser quando percebemos que somos templo do Espírito Santo. Somos onde o Espírito Santo habita. Nós não podemos nos afogar no lamaçal do pecado, porque Cristo vive em nós, o Espírito Santo vive em nós. Nós não estamos sozinhos. E nós devemos nos transformar. O camaleão não. O camaleão, dependendo do ambiente, ele muda de cor, ele se disfarça, ele não quer ser visto, por isso que ele muda de cor no ambiente. Nós não podemos ser cristãos assim. Nós devemos ser aparentemente, notoriamente e obviamente cristãos. Nós não podemos nos passar despercebidos como cristãos, independente do ambiente em que nós estejamos a estar. E é isso que Paulo pede quando ele diz que não nos amoldemos. Ele pede pela misericórdia que nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo. Não só fisicamente, não quer dizer só sobre o nosso corpo, não quer só dizer sobre da cabeça à planta dos pés, quer dizer a nossa vida. Devemos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, porque a nossa vida é de Deus. A nossa vida pertence a Ele, a nossa vida é para Ele, é por Ele, foi feita por Ele. E nos ensinamentos de Deus, no Antigo Testamento, tudo isso apontava para isso. E Paulo nos implora para sermos holocausto, nos implora para cada dia nós morremos, nos sacrificarmos, nos entregarmos. A palavra de Deus diz lá em Juízes, livro de Juízes, capítulo 2, versículo 2. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Aqui Deus está falando de quando o povo finalmente chega na terra que havia sido prometida aos seus antepassados, depois de terem sido guiados por Moisés e depois por Josué. O povo chegou na terra que havia sido prometida aos seus antepassados e, ao invés de seguir o ensinamento passado por Moisés e por Josué, de permanecerem firmes, de não se curvarem e se prostrarem em adoração aos deuses daquelas terras, o povo se perdeu. O povo desobedeceu. E até onde eu li, aqui no livro de Juízes, é sempre assim, no começo de algum capítulo ou na continuação de algum capítulo. E o povo desobedeceu a Deus e clamou a Deus por misericórdia, e Deus enviou um juiz. E esse juiz intermediava por eles, guiava eles, levava eles à guerra para dominar os outros povos, livrar eles de outros povos e conquistar cada vez mais terras onde Deus os havia enviado. Olha que engraçado, eles só tiveram 2 missões. Enquanto estavam sendo guiados por Moisés, eles tinham a missão de obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus, confiar a voz de Deus através de Moisés e depois de Josué. Uma missão relativamente simples, né? Não deveria ser impossível acreditar no Senhor que formou o universo e criou os céus e terra e fez tudo, e tudo é dele. E depois que eles chegaram na terra, a segunda incumbência deles era: não se prostrem aos deuses deles, sirvam a mim.
porque não foi graças a vocês que vocês chegaram nessa terra, não foi pelo braço de vocês, não foi pelo braço de Moisés, não foi pelo braço de Josué, foi graças a mim, o Senhor, o teu Deus, Deus dos seus antepassados, Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus de Abraão. Eu guiei vocês até essa terra. Não se prostrem perante aos deuses daquele lugar. Mas eles fraquejaram. Eles começaram a se misturar, começaram a agir como camaleões. Começaram a permanecer invisíveis no meio daquele povo. Começaram a se amoldar aos padrões dos habitantes daquela terra. E é por isso que todo capítulo, todo momento, como foi com Débora, o povo estava perdido, estava afogado em desobediência, e Deus vinha e falava: vocês precisam de um juiz, vocês precisam de alguém para guiar vocês e para mediar vocês a mim. Mas, e hoje? Qual o nosso mediador? Depois que Cristo foi crucificado, depois de 3 dias ressuscitou, habitou entre nós, ele disse: não vos deixarei sozinhos. Eu subo agora para estar à direita do meu Pai, mas deixo com vocês o Espírito Santo, que intermedia vocês, entre vocês aqui e o Pai. Ele vai levar as orações de vocês até o meu Pai, mesmo quando vocês não puderem dizer nada. Mesmo com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo irá intermediar vocês. Ele será Deus entre vocês. Ele será o Deus que habita entre vocês. Eu fui Deus que viveu entre vocês e me entreguei na cruz do Calvário para salvar vocês dos seus pecados, porque vocês não eram capazes de fazer isso. Mas não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos. Deixarei um mediador, deixarei um consolador, deixarei aquele que falará com vocês enquanto vocês estiverem vivos, até a consumação dos tempos em que eu voltarei para buscar a minha igreja. Essa é a mensagem de Jesus. Esse é o juiz que Jesus deixa a nós. O juiz perfeito, a perfeita justiça, a perfeita paz, o perfeito amor, a perfeita bondade e todos os outros frutos do Espírito que Ele pode nos dar. Deus é soberano sobre todas as coisas, como está escrito em Colossenses 1. Ele é e sempre será. Sobre tudo que é visível, aquilo que é invisível, já não há mais nada que não pertença a Cristo, porque foi da vontade do Pai que assim seja. Cristo veio, habitou entre nós, sofreu como nós, foi tentado como nós, e agora tudo pertence a Ele, porque foi da vontade do Pai que Ele morresse por nós, ressuscitasse por nós e mostrasse para nós: ei, eu te amei ao ponto de entregar o meu filho, se redima, volte para mim, não vire os olhos da cruz, porque foi na cruz que você encontrou a redenção. Não foi em qualquer outro homem, não foi em qualquer outro lugar, em qualquer outro acontecimento. Foi na cruz do Calvário que você encontrou a redenção. E Deus se fez habitar em nós, se fez habitar em formas, em moldes, em vasos frágeis, muitas vezes rachados, que Ele tem que quebrar e construir do zero. Deus não pode habitar onde o mundo está. Não se pode servir a 2 senhores. E é por isso que a mensagem de Lucas é tão importante. Tome tua cruz e siga-me. Você não vai poder me seguir se você não tomar a tua cruz. Você vai vir com a sua cruz, você vai vir com todos os seus problemas, seus pecados, seus anseios, suas dificuldades sobre suas costas. E você deverá carregá-las, deverá enfrentá-las e deverá, com a minha força, sobre você superá-las. Porque sem mim, você não é capaz de vencer, você não é capaz de ser santo. Se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, se não fosse o sangue puro, o único sangue santo que habitou nessa terra, nós não poderíamos encontrar o Pai, não poderíamos ter o Consolador, não poderíamos ter um intermediador, não teríamos a santa paz, a santa bondade de Cristo que habita em nós. O único santo se entregou por nós. E diz em 1 Coríntios 6,19, o nosso corpo não é mais nosso. O nosso corpo não é mais nosso. Somos de Cristo. Nós somos de Cristo. A partir do momento que o sangue de Cristo se derrama sobre nós, nós não somos mais de nós mesmos. Nós não vivemos mais por nós mesmos, nós vivemos para Cristo. Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é soberano sobre nossas vidas, Ele é soberano sobre o nosso passado, soberano sobre o nosso futuro, soberano sobre tudo. Nós somos dEle, e uma vez que o amor dEle nos alcança, não tem para onde fugir, não tem o que fazer. Você é dEle, meu irmão, você é dEle, minha irmã.
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são mais de vocês mesmos? Não somos mais nossos. Por que querer fazer as coisas pelo nosso próprio braço, se nem o nosso braço é nosso? Nossa vida não é nossa, nada é nosso, a santidade não é nossa, o privilégio da salvação não nos foi dado porque merecemos, não somos salvos por nossa responsabilidade, mas pela cruz do Calvário nós pudemos acessar o Pai, porque quando Jesus consumou os nossos pecados na cruz do Calvário, o véu se rasgou de cima a baixo e o Pai se tornou acessível. E quando Cristo volta e habita entre nós, e os apóstolos falavam, não queimava o nosso coração ao te ensinar sobre a tua palavra aqui, nós devemos ansiar pelo Senhor. Não devemos ansiar pelo dia que amanhã virá, porque ele é incerto, mas a volta do Senhor é certa. Devemos ansiar pelo Senhor, porque o dia de amanhã é dele, é tudo para ele. E sobre Cristo? Falei sobre o Espírito Santo que habita em nós agora. Abram suas Bíblias no livro de João, no capítulo 1. Leremos apenas o versículo 14. Logo depois de Lucas, antes de Atos. Amém? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus se fez homem para sofrer o nosso sofrer, ser tentado como nós e entregar-se na cruz, uma morte humilhante e imerecida, como é descrito em Isaías 53. Ele não tinha nada que você pudesse olhar para ele e se atrair. Você não podia olhar para Jesus e dizer, ele é alguma coisa, ele era um homem como qualquer outro. Se vestiu como qualquer outro homem que vivia em seu tempo. Não havia nada em sua beleza que pudesse nos atrair. Mas foi do desejo do Pai que ele viesse à terra, sofresse pelo nosso sofrer, sofresse a nossa culpa estava sobre Jesus. Se vocês pedissem hoje, se eu, aqui, agora, decidir fechar aqui tudo e começar a orar a Deus pedindo para que Ele me dê o que eu mereço, Ele, em estalar de dedos, poderia me mandar para o inferno, e com justiça. Porque se não fosse por Jesus, se não fosse pelo sangue do Cordeiro, tudo que eu merecia era o inferno. Jesus me deu uma coisa que não me era merecida, que era a salvação, me deu a redenção. Se nós orássemos pedindo por tudo que nós merecemos, Deus teria todo o direito e justiça em sua infinita bondade e misericórdia em nos mandar para o inferno, porque é tudo que nós merecíamos. Somos criaturas depravadas, somos deformados, mas pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, nós podemos ter uma redenção, nós temos uma redenção, um caminho novo a seguir, um caminho novo da cor de carmesim, sangue do puro santo Cordeiro. E o que devemos fazer então para vivenciar essa graça? Passar pela cruz. Devemos só passar pela cruz, olhar para a cruz e vendo aquele que morreu sem merecer para nos poupar daquilo que nós que merecíamos. Era para ser eu, era para ser você, era para ser todos nós na cruz do Calvário. Mas foi da vontade do Pai salvar a sua criação, entregando o seu Filho unigênito. Aquele que, quando ele é batizado por João Batista, diz dos céus: esse é meu filho amado, de quem me agrado, que bota um sorriso em meus lábios. Esse filho que ele se agradava, esse filho que ele amava, esse filho que botava um sorriso nos olhos dele, foi pregado na cruz do Calvário, por mim e por você. E eu vi um trecho esses dias de uma entrevista do Douglas, do Jesus Cop, trazendo um questionamento sobre o que foi que Paulo viu a caminho de Damasco. Como ele ansiava conhecer, como ele ansiava estudar sobre Cristo, para entender o que foi que Paulo viu a caminho de Damasco. O que foi que João viu na ilha de Patmos. Mas a pergunta que eu quero fazer para os irmãos agora é ainda mais fácil. Abram suas Bíblias no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 23. Vamos ler do versículo 36 em diante.
logo antes de João. Amém? E a palavra de Deus diz: os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se esse é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Quando o pastor Rai falou nesse domingo a respeito dos dois bandidos, que Jesus teve tempo para um deles, eu fiquei me perguntando o que é que esse ladrão arrependido viu. O que é que ele viu quando ele olhou naquela cruz do Calvário, o Cristo deformado, torturado, humilhado, sem ter merecido. Ele mesmo fala que Cristo sofreu aquela punição sem merecer, sofreu aquela punição sem justiça. O que é que ele viu quando olhou para o rosto de Cristo? Seguindo o texto, já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. O que o centurião viu quando viu aquele homem dando seu último suspiro? O que aquele centurião sentiu quando viu que o homem que ele havia ajudado a matar era justo? O que aqueles 2 homens, nos últimos instantes da vida de Jesus, viram? O que eles vivenciaram, o que eles experienciaram? Qual foi a experiência que eles tiveram vendo? Este homem era justo. Por que ele foi morto? Por que ele foi entregue na cruz do Calvário? Por que ele foi trocado por Barrabás? Por quê? Foi da vontade do Pai. Porque se não fosse Cristo ali, todos nós estaremos fadados ao inferno. Todos nós estaremos fadados a um sofrimento eterno. Mas pela dádiva, pelo presente que nos foi entregue, um presente merecido, um presente sem dignidade, nós não éramos dignos de receber. O Pai nos deu o direito de sermos chamados seus servos, nos deu o direito de sermos chamados seus filhos, nos deu o direito de, nas pequenas graças do dia a dia, vermos a sua vida, ouvirmos a sua voz, ouvirmos a tua graça, vivermos o viver dele em nós. Esse foi o maior presente. Essa é a maior bênção, o maior milagre que você poderia ter dito. Morrendo pelo pecado de todos. Esse é o verdadeiro milagre. Mas nós nos desviamos facilmente do caminho para a cruz. E a prova disso está em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 em diante. Amém? Pois quando alguém diz: eu sou de Paulo, e o outro: eu sou de Apolo, não estamos sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Essa pergunta de Paulo, quem é Paulo e quem é Apolo, poderia ser substituída sem nenhuma perda de significado. Vocês já se esqueceram de Cristo? Por que vocês estão olhando para mim, Paulo? Por que vocês olham para ele, Apolo? Quem foi que morreu na cruz por vocês? Eu fiz uma pesquisa rápida e as cartas de Coríntios foram escritas por volta de 20, 30 anos depois do sacrifício de Jesus na cruz. 20, 30 anos depois, meus irmãos, que eles vivenciaram, que eles viram e eles ouviam do sacrifício do Cordeiro na cruz. E eles estavam olhando para Paulo, eles estavam olhando para Apolo, eles estavam olhando para outros homens. Paulo aqui diz: não fui eu que morri por vocês na cruz do Calvário, não foi Apolo que morreu por vocês na cruz do Calvário, não fui eu e nem Apolo que inspirou todos esses homens a morrerem pela palavra.
nós não seríamos capazes de influenciar pessoas a morrerem por uma palavra feita por homens. Apenas o Cristo que veio e morreu por nós e ressuscitou depois de 3 dias poderia fazer pessoas se sentirem livres, se sentirem incumbidas a dizerem: eu não me arrependo de nada do que eu disse. Mande os leões, corte minha cabeça, me empalhe, faça o que você quiser, mas eu não volto atrás na palavra que eu digo. Cristo veio, morreu por todos vocês, arrependam-se, porque 3 dias depois o Pai o ressuscitou e Ele nos deu o Espírito que habita em todos nós. Você pode falar com o Pai através do Espírito, todos nós podemos. Como que um homem poderia influenciar pessoas a morrerem por uma palavra dessa, senão Cristo Jesus, Filho de Deus? Paulo só estava dizendo: não desviem os olhos de vocês da cruz. Não desviem, não desviem. Ela está manchada pelo sangue do Cordeiro, que se entregou naquela cruz por mim e por você. Mas eu garanto para você, tudo que resta naquela cruz é o sangue, porque Cristo não está mais pregado naquela cruz, porque ao 3º dia Ele ressuscitou, para mostrar a soberania de Deus Pai, para a graça do Deus Pai, Ele ressuscitou. Vocês não olham para uma cruz com um homem preso nela, vocês olham para uma cruz vazia, porque o homem que morreu para nos salvar era Filho de Deus e ressuscitou ao 3º dia. Essa é a mensagem da cruz. E como devemos amar a mensagem da cruz? A mensagem que nos salva, a mensagem que nos guia, a mensagem que confronta, mas que edifica. Porque foi imerecido. A mensagem da cruz mostra como somos depravados, como somos pequenos e como buscamos ídolos tão facilmente. Às vezes somos nós, às vezes é um pregador, às vezes é um cantor. Irmão, não foi cantor nenhum que morreu por você naquela cruz, não foi pastor, não foi pregador, não foi Calvino, não foi Armínio, não foi Spurgeon, foi Cristo Jesus, o Cordeiro, o que era Filho, o que era Verbo encarnado. Ele que morreu por nós sem merecer. Ele não merecia, mas carregou naquela cruz o que todos nós devíamos ter carregado. E por conta disso, temos a redenção e podemos viver. Podemos livres viver. Abramos agora em Filipenses, logo em sequência de Coríntios, aí Gálatas e Efésios. Depois de Efésios, Filipenses. Capítulo 1, no versículo 21. É uma sentença bem curta e simples. Amém? Porque para mim, viver é lucro, é Cristo. E o morrer é lucro. Onde está a sua confiança? Nesses dias de dificuldade, nesses dias de trevas, dias de dúvidas e de tribulações? Em altares erguidos para você mesmo? Na terra, na vida, na morte? Absolutamente tudo que eu listei aqui é incerto. É incerto se acordaremos amanhã, é incerto se esse altar que eu estou erguendo estará firme amanhã. Pode vir um profeta Elias e falar que o meu altar, que é aquele para quem eu construí o altar, está dormindo, e eu deveria gritar mais alto para ele ouvir. Simples assim, o meu altar vai ao chão. Mas existem 2 certezas, e uma delas foi listada aqui, no versículo de Paulo: a morte e a vinda de Cristo. Essas são as 2 certezas que nós temos. Viver é Cristo, porque a minha vida é de Cristo. Viver é Cristo porque eu fui feito para Cristo, eu fui feito por Cristo. Nós somos de Cristo, como está escrito em Colossenses 1. Tudo é para Ele, a soberania está para Ele, e a Ele somente é a glória. Nós somos dele, viver é Cristo. E morrer é lucro, porque nós sabemos que se nós morrermos porque estamos proclamando o Evangelho, se nós morrermos por qualquer outro motivo, nós estaremos com Cristo Jesus reunidos. E se o nosso viver é de Cristo, a nossa morte é lucro, porque a eternidade está nos aguardando com Ele. Nós devemos ansiar pela eternidade mais do que ansiamos pelos problemas de amanhã. Nós devemos ansiar pela volta do noivo mais do que nós ansiamos pelos problemas de amanhã, pelas contas a pagar no final do mês, pelas dores que nós sentimos hoje e sentiremos amanhã. Quando viver é Cristo e o morrer é lucro, tudo é esterco, tudo é perda. De que vale tudo isso daqui? Salomão e Paulo, se tivessem conversado, eles iam se entender mais do que qualquer um do Novo Testamento e do Antigo Testamento se conversando. De fato,
tudo é vago, tudo é vaidade, nada é vago. Por quê? Porque o viver é Cristo, e sem Cristo é nada. O nada com Cristo é tudo, e o tudo sem Cristo é nada. O viver é Cristo. E nisso Salomão e Paulo concordariam muito bem. E devemos tomar a nossa cruz, como está escrito em Lucas 9:23, eu não tinha falado o endereço. Toma a tua cruz e siga-me. E tudo que fizermos, vivermos, seja para Ele, por Ele, tudo em volta dEle. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a vida é dEle. E vou abrir no texto primeiro, em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus 4. Hebreus 4, no versículo 12. Hebreus 4, 12. Assim diz a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono de graça com toda confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando a nossa vida se torna dele, uma coisa incrível acontece. Os desejos do nosso coração são satisfeitos. Mas não são os nossos desejos, são os desejos dele. O pastor Heber Campos Jr., em um dos livros dele, eu não vou lembrar o nome do livro, mas acho que é Tomando Decisões, Seguindo a Vontade de Deus, alguma coisa assim. Ele fala que quando o nosso coração se aproxima do de Deus, nós passamos a ter os desejos do nosso coração atendidos, porque os nossos desejos se tornam os desejos de Deus. E não o contrário, não são os desejos dele que se tornam os nossos. Meu Deus, quanta pequenice acreditar que o Senhor do Universo iria ouvir os desejos do meu coração e satisfazê-los sob os desejos dele. Não. Porque quando nós nos aproximamos, quando nós lemos a palavra de Deus, que é tão perfurante quanto uma espada de 2 gumes, o nosso coração se torna cada vez mais próximo do dele. Quando nós oramos e nós geramos intimidade com Cristo, cada vez mais um pequeno Cristo nós nos tornamos. E cada vez mais os desejos do nosso coração se alinham com os desejos do coração de Deus. E aí os desejos do nosso coração, que são do coração de Deus, são satisfeitos. E são planos de bondade, benignidade e paz para todos nós. Um coração de uma criatura depravada como nós não seria capaz de desejar nada além da depravação. Mas quando entregamos nossas vidas a Ele, nos achegamos a Ele, nos tornamos íntimos dEle, o nosso coração se torna um com o dEle e os nossos desejos passam a ser os mesmos de Cristo. E passamos a ser pessoas melhores, cristãos melhores, pessoas que amam mais, pessoas que têm maior bondade, maior misericórdia e todos os outros frutos que o Espírito pode nos dar, como está escrito lá em Gálatas. Pois nada melhor que desejar as mesmas coisas que o coração daquele que é a justiça, é a paz, que é o amor. E para concluir, gostaria de abrir a Bíblia com os irmãos lá em Salmos. Salmos, capítulo de número 139. Amém? A palavra de Deus diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos.
Sabes muito bem quando trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir eu da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras demais para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são a luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estão escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes mesmo dele existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. E se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Mesmo se passasse toda a eternidade para que nós pudéssemos contar todos os pensamentos que Deus tem para nós, ainda assim Ele estaria, porque Ele estará conosco do começo ao fim dos tempos. Para todo o sempre. Todo o sempre. E não tem para onde fugir. Não tem para onde. Uma hora o amor de Deus te alcança, viu? Não tem para onde você correr. Você pode ir para o mais profundo vale, você pode ir para o mais alto dos céus, pode fazer a tua cama onde você quiser. Você não vai conseguir fugir. Você não vai. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. E amar é um talento que só vem de Deus. É um fruto que só pode vir do próprio amor. Porque ninguém é melhor para ensinar a amar do que o amor. Siga e acredite nos caminhos que o Senhor te fez trilhar. Vamos abrir em outro salmo que está um pouquinho para trás. Salmos 77. Vou ler só o versículo 13 ao 15. Salmos 77, 13 e 15. A palavra de Deus diz: Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Com teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Mesmo com o povo não vendo lá nos 40 anos do deserto, mesmo com o povo duvidando, mesmo com o povo sendo impertinente, sendo teimoso, Deus nunca os desamparou. Deus sempre susteve Moisés, sempre susteve Josué, sempre susteve Arão e todos os juízes que depois viriam, e reis e homens de Deus do Antigo Testamento, que estariam ali para ser boca de Deus para aquele povo. E assim como Ele nunca desamparou aquele povo, Ele também não nos desampara, porque o Espírito Santo nunca deixa de habitar em nós. O Espírito Santo está sempre conosco, nos dizendo por onde ir, o que fazer, o que falar, o que não fazer. E só nos resta abrir os ouvidos. E nós só podemos abrir os ouvidos lendo a palavra de Deus, orando. Deus é Pai, mas Ele quer que você fale, viu? Ele sabe de tudo que passa com você, mas Ele quer que você fale, porque Deus quer intimidade. Quando foi que os apóstolos reconheceram Jesus? Ao partir do pão. Foi ao partir do pão que eles perceberam que esse é o Cristo que andou conosco esse tempo todo e nos ensinou todas as belezas do Evangelho, todas as belezas do Pai dele que o enviou aqui à terra, para que, como está escrito em Isaías 53, sofresse a nossa penitência. É Ele, é por Ele e para Ele, é tudo dele. Então confie, Cristo ressuscitou e vivo está. A cruz está vazia, e só resta na cruz o sangue que nos lavou e nos redimiu de todos os nossos pecados. Agora eu vou abrir no último texto, que se encontra em Hebreus 13, 8. E esse daqui eu queria que os irmãos lessem comigo. Cadê? Hebreus capítulo 13,
versículo 8. Meu Deus. Hebreus 13, 8. Estão dispostos a querer ler junto comigo? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, o que ele fez com os apóstolos, o que ele fez pelos discípulos, o que ele fez por todos aqueles que tocaram em suas vestes, se renderam a ele e creram no nome dele, ele pode fazer por você hoje. E ele já fez por você na cruz o que você nunca seria capaz de fazer, que é se poupar do inferno, é se poupar do sofrimento eterno. Então, volte para Jesus, se volte ao primeiro amor, e você verá que tudo ficará mais leve nessa terra. Porque você saberá que tudo isso daqui é passageiro. Não tem como você sofrer por um peso que é passageiro, sabendo que a eternidade o aguarda. Uma eternidade onde não haverá choro, nem morte, nem luto. Apenas caminhos de ouro nas cidades celestiais, onde cantaremos por toda a eternidade: Santo, Santo, Santo é o Senhor, que morreu na cruz, por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Pastor? Amém, meus irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus por essa linda mensagem, por esse culto tão abençoado, do começo, os louvores e essa mensagem maravilhosa, amém? Obrigado, viu, Ângelo? Porque a gente vai sair daqui, como dizem os nordestinos, de bucho cheio. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse culto tão lindo, do começo ao final. Obrigado, Deus, pelas instruções dos teus servos, pelo aprendizado, Pai, como a própria Fabiana mencionou, que a dona Olinda dizia a ela: filha, quando você acordar de noite, ore. Ó Deus, uma instrução de uma mãe piedosa pode fazer a diferença tão grande na nossa vida. E como é bom, Pai, esse momento aqui de comunhão, de interação, de oração, porque a gente aprende, Senhor. A gente aprende com os teus servos do passado, a gente aprende com os nossos parentes, familiares. Nós aprendemos por meio dos louvores e aprendemos muito mais com a tua palavra. Obrigado pela palavra que o Senhor colocou no coração do Ângelo, Pai. Ó Deus, como é bom, como é doce lembrar das tuas promessas e mergulhar nelas, sabendo que somos templo do teu Santo Espírito e que o Senhor escolheu morar em nós, não pelo nosso mérito, mas pela tua graça, pelo teu amor. Ó Deus, obrigado pelos meus irmãos aqui presentes, pelos meus irmãos nas redes sociais, e continue falando poderosamente, Pai, com a tua igreja e abençoando essa igreja, para que a gente continue sendo sal e luz aonde estivermos, Pai. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu te agradeço de todo o meu coração, nós te agradecemos e pedimos agora, leva-nos em paz debaixo da tua bênção, da tua proteção, e que tenhamos ainda um restante de semana, eu diria, debaixo da tua presença, debaixo da tua graça, debaixo, ó Deus, da tua misericórdia. Continue falando conosco e continue, ó Deus, revelando-se a cada um dos teus filhos, porque como é maravilhoso, Senhor, poder te servir, te adorar e ó Deus, crer em ti e na tua palavra. Muito obrigado por esse imenso privilégio e por essa graça, ó Deus, tão enorme, por essa graça e por esse amor tão imensurável. É no nome de Jesus que te agradecemos e te louvamos. Amém.
Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus continue falando aos nossos corações, aos vossos corações, e compartilhe com o maior número de pessoas esse culto, porque não tenho dúvida que do começo ao fim, Deus abençoará cada um que assistir, que ouvir essa mensagem. Amém? Mais uma vez, parabéns, Fabi. Hoje com o filhão, né? Glória a Deus. Felipe, os irmãos do Ministério de Louvor e ao Ângelo que estiveram aqui servindo. Assim como cada um que está aqui conosco, que veio buscar a face do Senhor, e cada um que está conosco também nos seus lares. Que a bondosa mão do Senhor e a graça dele continue sobre nós. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Um restante de semana muito abençoado, meus irmãos. Pode se abraçar. Está encerrado o nosso culto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.